Momento Insight, à luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje iremos falar a respeito de Canaã. Iremos desvendar as verdades escondidas em quem anda como um mercador, como um negociante. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis, capítulo 10, a partir do versículo 15. Vamos ler. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus, até aqui. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Canaã, em hebraico, significa mercador, negociante, terra baixa, país baixo. Sidom, em hebraico, significa pesca, caçar, peixe abundante, lugar de peixe. Et, em hebraico, significa medo, terror. Jebuseu, em hebraico, significa lugar de debulhar, ou seja, lugar de desfazer, desmanchar. Amorreu, em hebraico, significa o que fala, amargo, rebelde. Girgazeu, em hebraico, significa morada em solo argiloso, o que habita em solo barrento. Eveu, em hebraico, significa habitantes de aldeia, camponês. Arqueu, em hebraico, significa roendo, roer. Sineu, em hebraico, significa espinho, barro. Arvadeu, em hebraico, significa errante, lugar de fugitivos, vou soltar, libertar. Zemareu significa duas cobertas, duas lãs, dois tecidos de lã. Amateu, em hebraico, significa fortaleza, defesa, cidadela, fonte ardente. E cananeus, em hebraico, significa descendentes de Canaã, habitantes de Canaã, mercador, negociante. Mas o que isso quer dizer? Existem pessoas que andam como mercadores, como negociantes, ou seja, eles não buscam em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, amém? Porque a palavra de Deus diz que aquele que busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas, comida, roupa, família, os seus sonhos serão realizados, amém? Mas essas pessoas, elas não buscam primeiro o reino dos céus e a sua justiça, não. Elas andam como mercadores, como negociantes. Elas primeiro buscam o que? As coisas desta terra, amém? Elas têm balanças enganosas, elas não praticam a justiça, elas não seguem a palavra de Deus, amém? E muitas vezes elas vendem também, aqueles que conhecem a palavra de Deus para conseguir aquilo que elas querem, ou seja, a teoria da prosperidade, como muitos conhecem por aí, amém? E essas pessoas que andam assim, elas geram a Sidom, ou seja, elas estão dispostas a pescar, elas estão dispostas a caçar, elas encontram lugares onde tem peixe em abundância, ou seja, recursos financeiros em abundância, ou até mesmo vidas para aceitarem a Jesus em abundância. Às vezes elas podem ser até líderes de igrejas, amém? Mas essas pessoas, elas geram o quê? Medo, terror. Porque aquele que não anda na palavra de Deus, amém? Deus, ele vem com medo e vem com terror, porque ele coloca o temor e tremor sobre a vida dessas pessoas. Ele vem e ele traz o seu juízo, amém? E essas pessoas, então, elas geram o que? A Jebuseu, lugar de debulhar. O que isso significa, meus irmãos? Debulhar é tirar ou separar os grãos numa colheita. Quando estamos para colher, por exemplo, fizemos uma plantação de trigo. Ali nasce junto em meio ao trigo o joio, amém? Eles são muito parecidos, mas é nesse lugar aonde se debulha é que nós identificamos aqueles que são joios e aqueles que são trigos, ok? E Deus, ele, de tempos em tempos, ele faz isso, ele vem debulhar os campos e ele separa o joio do trigo, ou seja, aqueles que servem a Deus de todo o coração daqueles que não servem, amém? E esse ano é um ano de troca de liderança, de troca de governo, amém? E Deus vai separar o joio do trigo, amém? Ele vai deixar cair as sementes ruins no chão, ok? E vai deixar se desmanchar, se desfazer aquilo que não vem de Deus, amém? E aí muitas vezes as pessoas que estão assim desta forma, elas geram o que? Amorreu, que é o que? O que fala, amargo, rebelde, ou seja, é uma pessoa que fala amargamente, uma pessoa que é rebelde, tudo que ele faz, tudo que ele prega, tudo que ele faz para Deus, ou até mesmo para outras pessoas, é amargo, é de uma forma rebelde, amém? E ele gera o que? Ele gera Girgazeu, que é morada em solo argiloso, que habita em solo barrento. Imagina você fazer a sua casa sobre um lugar onde o terreno é argiloso. Ou seja, essa casa ela não vai ficar bem sustentada, né? Ela pode cair a qualquer momento, né? Ela pode o quê? Deslizar
ela pode escorregar, porque um solo argiloso ele é escorregadio, ele é de queda fácil. E as pessoas que estão andando assim, elas caem facilmente, elas são escorregadias em relação à palavra, uma hora elas estão num lugar, outra hora elas estão em outro, amém? Ela recebe facilmente a água, ok? Mas quando seca, fica duro, e aí ela não retém mais a água, aí ela racha facilmente. Esse é um solo argiloso. E o que é a água? É a palavra de Deus. E muitas pessoas que estão desta forma, elas receberam a palavra de Deus, elas não colocaram em prática, amém? Aí elas endureceram, fecharam o seu coração para não receber mais a palavra de Deus, e elas estão quebradiças, elas estão rompendo, elas estão roendo, amém? E então as pessoas que estão assim desta forma, elas geram a Eveu, que é habitantes de aldeia, camponês. O que significa, meus irmãos? Um camponês, ele é como se fosse um escravo, amém? Ele trabalha para sua própria sobrevivência, amém? Ele não consegue gerar frutos para os outros, ele não consegue gerar alimento para os outros, somente para si próprio. E ele fica ali, ele tem que ficar ali cuidando da terra, e ele não pode sair dali. Ou seja, são pessoas que trabalham e não saem do lugar. Parece que elas andam em círculos, como o povo que estava no deserto, que tinha que sair do deserto em 40 dias e ficaram 40 anos ali andando em círculos, amém? Porque não estavam ali fazendo o que era certo perante aos olhos do Senhor, e porque eles também, alguns tinham que passar ali por um treinamento, porque futuramente eles seriam levantados por Deus, amém? Aí essas pessoas, elas geram o que? Arqueu, que é roendo, roer. Imagina você tá com uma grande fome, você quer aquele bife grosso, sabe, com gordura, suculento, que você corta macio para comer, só que aí só tem um osso. E você sabe que naquele osso ali tinha um pouquinho de carne. Aí você fica ali chupando aquele osso, roendo aquele osso. Você quer aquele alimento, você quer aquilo ali que é a bênção de Deus sobre a tua vida, mas você só consegue ter o osso. É assim, essas pessoas elas estão assim. Amém? Elas não conseguem o que elas querem. Elas trabalham, mas é como se elas colocassem ali o dinheiro num sactel furado. Nunca sobra o dinheiro, nunca sobra nada. Por quê? Porque elas não estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? E essas pessoas, elas geram o que? A sineu, que é espinho, que é barro. Você já viu uma rosa? Ela é muito linda, né? Você chega perto dela, ela tem um monte de espinhos. E aí quando você vai pegar na beleza, ali na rosa, para querer cheirar aquela rosa, você pode se espetar inteiro a sua mão. Então muitos líderes, muitas pessoas têm se levantado como espinhos no meio do povo. Eles só servem o quê? Para alfinetar as pessoas, para ferir as pessoas, para julgar, para criticar as pessoas. Mas eles não vivem, não praticam a palavra de Deus. Eles são autocríticos, eles criticam demais, mas eles não têm um coração o quê? Perdoador, não têm um coração o quê? Consolador. Amém? Eles não ajudam as pessoas. Então essas pessoas, elas geram o quê? Arvadeu, que é errante, lugar de fugitivos. Vou soltar, libertar. Ou seja, você já viu uma pessoa errante? Uma pessoa errante, ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe quando ela volta, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não tem um foco, ela não tem uma meta, ela não tem um destino, ela simplesmente deixa as coisas rolar. Ela vai indo, isso é um errante. Ele não tem um propósito, ele não tem um lugar definido. Ele é um fugitivo. Ele sai de uma igreja, vai para outra igreja, ele sai do ministério, vai para outro ministério. Por quê? Porque ele está sendo perseguido, ele está sendo julgado por Deus muitas vezes, ele não está compreendendo isso. E aí ele gera o que? A zemareu, que é 2 cobertas, 2 lãs, 2 tecidos de lã. O que isso quer dizer, meus irmãos? Você se lembra da passagem de Adão e Eva, quando eles pecaram? Ele pegou uma folha e cobriu a nudez ali de Adão. Ou seja, ele colocou uma cobertura, uma coberta. Amém? Nós temos que estar debaixo de uma cobertura. Amém? Claro que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é o nosso pastor. Amém? Ele é a nossa cobertura. Mas Deus constituiu homens, líderes, para que nós pudéssemos ser submissos, para que nós pudéssemos respeitar, estarmos congregando de casa em casa e no templo. Essas pessoas, elas geram o quê? 2 coberturas, 2 lãs, 2 tecidos de lã. Ou seja, uma hora ela está numa igreja, outra hora ela está na outra igreja. Outra hora ela está numa igreja, outra hora ela está na outra igreja. Ou seja, ela não tem o que? Uma paternidade espiritual. Ela não tem uma família espiritual. Ela não sabe nem de que ministério ela é. Ela fica rodando de lado para lado. Amém? Então ela gera o que? Amateu, que é fortaleza, defesa, cidadela, fonte ardente. E o que é uma fonte ardente? É uma nascente de água que queima. Nós sabemos que a palavra de Deus é a água. Amém? E nós sabemos que aquele que busca o Senhor fluirá do nosso interior fontes que gerarão para a vida eterna. Fontes de águas vivas. Amém? O que acontece? Essas pessoas que estão assim dessa forma rebelde, elas geram sim fontes, só que é fontes de aguardente, fontes que queimam. O que é isso? Essa palavra que ela traz para as pessoas, ela não serve para edificar, ela não serve para consolar, ela só serve para quê? Para acusar,
para apontar, para difamar, para julgar. Eles são líderes que pregam mais para colocar os outros para baixo. Por quê? Porque eles precisam ser aceitos, então eles querem diminuir as pessoas. Amém? E o que acontece quando quando essa pessoa ela é levantada, quando essa pessoa consegue? As pessoas se espalham, amém? E elas viram cananeus, que é o quê? Descendente de Canaã, habitante de Canaã, mercador, negociante, ou seja, ele vira sempre um mercador, sempre um negociante da palavra de Deus, amém? E eu queria agora explicar isso mais detalhadamente na palavra de Deus, amém? Em Oséias 12, versículo 7 diz assim: é um mercador, tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. Ou seja, meus irmãos, aquele que se tornou um mercador, ele tem na mão uma balança enganosa, né? Então, ou seja, ele julga muitos outros, mas ele não se auto-julga, né? Então, ou seja, aquela passagem, ele enxerga ali o defeito dos outros, mas ele não enxerga a trave que está no seu próprio olho, amém? E muitas vezes ele prega difamando ali, acusando, apontando o pecado dos outros, sendo que ele não vive a palavra de Deus. Ou seja, ele se torna um fariseu, amém? Ele fala dos outros, ele julga os outros, ele até prega, traz a palavra, aponta os erros, mas ele não tem um consolador, ele não consola as pessoas, amém? Então ele traz uma opressão sobre a vida das pessoas, amém? Ele se torna um mercador. Por quê? Porque ele quer ser aceito, porque ele quer cargos dentro da igreja, porque ele quer se tornar pastor, porque ele quer ser alguém conhecido, amém? E ele acaba o quê? Diminuindo os outros para se aparecer. Amém? Para conquistar, ele quer tirar as pessoas do caminho dele para ele conquistar aquilo que ele quer, aquilo que ele acha que Deus tem para a vida dele. Ele se torna um negociante, um mercador da palavra. Muitos às vezes até fazem o quê? Eles pegam a teoria da prosperidade, eles não ajudam o próximo como tem que ajudar, eles falam da forma como que vai agradar o povo, ou seja, ele prega aquilo que vai agradar o povo. Amém? Ou então ele, como eu disse, ele oprime o povo na palavra de Deus e ele mesmo não vive a palavra de Deus. Em Mateus 13, versículo 45 diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a quantidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, meus irmãos, isso aqui é o resumo do que eu estava falando para vocês no começo desse vídeo, né? O que isso significa, meus irmãos? Significa que essas pessoas, elas começaram bem, elas recebiam a palavra de Deus, elas tinham um chamado, elas acreditavam nas profecias bíblicas, elas sabiam que elas tinham que pregar a palavra, que elas tinham que fazer o bem, só que aí elas foram lá, acharam o reino de Deus, compraram o reino de Deus, enterraram o reino de Deus ali no campo, porque elas queriam isso aí para elas, amém? E aí o que elas fizeram, amém? Elas começaram a lançar as redes, começaram a pescar os peixes, amém? Só que chegou uma hora que Deus vinha e separava o quê? Os peixes bons dos peixes ruins. E porque essas pessoas não estavam praticando da forma correta, não estavam pregando da forma correta, não estavam fazendo da forma correta, elas foram lançadas fora. E outras ficaram dentro, amém? Os justos, será feito isso no fim dos tempos. Os bons permanecerão, os justos permanecerão, mas os ruins serão lançados ao inferno, amém? E ali haverá pranto e ranger de dentes. Por isso, meu irmão, se você tem oprimido o povo, se você tem pregado por vanglória, se você tem querido tomar o lugar do seu irmão, se você não tem obedecido a palavra de Deus, se você tem se rebelado, uma hora você está numa igreja, outra hora você está em outra igreja, volte para a tua igreja, fique nos caminhos do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Em Levítico 26, versículo 14 diz: mas se não me ouvirdes e não cumprires todos esses mandamentos, e se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semearei em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Ou seja, meus irmãos, como disse, essa pessoa que está como negociante, como mercador, que ali não gerou bons frutos, amém? Que virou joio ao invés de ser trigo em meio à igreja, em meio à congregação, que não para em igreja nenhuma, amém? Deus coloca o quê? O terror sobre a vida dessas pessoas, amém? Deus atormenta a alma dessas pessoas nunca ficam em paz, amém? E elas semeiam, elas
plantam, 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 mas elas não colhem. E quem colhem são os inimigos deles, que tomam o lugar deles, amém? Em nome de Jesus. Por isso, arrependa-se, permaneça, crie raízes, fique na casa do Senhor, volte para os caminhos do Senhor, aceite Jesus como Senhor e Salvador, amém? Senão você vai ficar andando em círculos, nada vai dar certo na sua vida. Em Jeremias 2, versículo 19 diz: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aquele que não tem temor de Deus, amém? Aquele que não anda praticando a justiça, amém? Ele se torna amargo. Aí ele se torna o que? Rebelde. Como eu disse, ele começa só castigar os outros, ele começa só a apontar o pecado dos outros, a malícia toma conta da vida dele, amém? E ele começa o que? A ficar em apostasia, ele já não tem mais ânimo para fazer a obra de Deus, não tem mais ânimo de ir para a igreja, amém? Por isso, em nome de Jesus, arrependa-se, tá? E não fique de galho em galho. Eu vou fazer uma passagem agora que fala muito bem sobre isso, que é Ruth 1, versículo 1. Isso sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Ou seja, esse homem viu que ali onde ele estava não tinha alimento para ele. Ou seja, na igreja que ele estava, o que pregava não era o que ele queria ouvir, né? Ou então, ali na cidade que ele estava, não estava dando recursos financeiros para ele, mas Deus mandou ele ficar lá em missão, ele tinha que ficar lá semeando a palavra de Deus, mas ele não quis, ele quis sair de lá. Aí ele pegou sua mulher, seus filhos e saiu e foi para uma outra terra. O que aconteceu? O cara morreu. Começa por aí, certo? Ou seja, não fez o que era da vontade do Senhor, ele morreu. Aí, continuando, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth, ficaram ali quase 10 anos, ou seja, eles ficaram sofrendo 10 anos. Os filhos daquele homem que morreu casaram com mulheres que não eram da vontade de Deus, mulheres moabitas que não serviam a Deus, mulheres idólatras. Ok, eu sei, eles saíram da vontade de Deus, amém? E a palavra de Deus diz aqui: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Ou seja, elas tiveram que voltar para a terra, ok, que elas saíram. Aquela mulher, depois de ficar peregrinando, o nome dela se tornou de Noemi para Mara, que significa amarga. Ela se tornou amarga, por quê? Porque ela saiu da presença do Senhor, saiu da vontade do Senhor, ok? O marido morreu, os filhos morreu, ela ficou só com as noras que não eram tementes a Deus naquela época, elas até se tornaram depois tementes a Deus, mas elas não eram tementes a Deus, eram mulheres idólatras, ok? E ela se tornou amarga. E por quê? Porque ela ficou pingando de galho em galho, ela não permaneceu ali, ela não entendeu o tempo que ela estava passando, que era um aprendizado, que era um deserto, que ela tinha que permanecer ali, e ela se rebelou, ela se tornou amarga e saiu errante, amém? Não faça isso, permaneça no lugar onde Deus te plantou, amém? Em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz em Ezequiel 2, versículo 4, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Ou seja, quando o povo começa a ficar com um semblante duro, ou seja, não começa a ouvir a palavra de Deus, não recebe mais a palavra de Deus, fica obstinado de coração, Deus envia profetas para falar e repreender o povo. Talvez hoje você está sendo repreendido aqui com esta palavra porque você fica pingando de galho em galho, porque você não congrega numa igreja, porque você se rebelou contra os seus líderes, porque você só serve para criticar as pessoas, para amaldiçoar as pessoas, para falar mal dos outros, porque você não olha para você mesmo, você não enxerga os seus defeitos, você só fica olhando para os defeitos dos outros. Talvez você se tornou uma pessoa amarga, se tornou uma pessoa rebelde. Arrependa-se, amém? Deus tem perdão para você. Você pode ser restituída ao reino dos céus, à vida eterna, aquilo que Deus tem para sua vida, amém? Em Provérbios 26, versículo 9 diz, como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Ou seja, meus irmãos, você já viu um bêbado? Se ele cai no chão e se machuca, ele nem viu que ele se machucou. Ele só vai saber que ele se machucou no dia seguinte. Imagina um bêbado se ele pegar numa rosa com espinhos. O que vai acontecer? Ele vai furar toda a mão dele, mas ele não vai nem sentir. Amém? E a palavra está dizendo o quê? Que o tolo, ele é como um bêbado. Ele não recebe a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus vem para exortar ele, vem para apontar o caminho, vem para mostrar a direção, mas ele está com o coração endurecido e o que acontece? Ele se machuca com os espinhos, mas ele não aprende. Ele não segue a vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Em Miqueias 7, versículo 4 diz, o melhor deles é como um espinho,
O mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Ou seja, meus irmãos, como disse, existem pessoas que estão dentro da igreja, até mesmo líderes, às vezes pastores, que foram levantados, mas eles estão como espinhos no meio do povo. O que isso significa? Só serve para machucar o povo. É que nem aquela passagem dos pastores que comem as ovelhas, que tira a lã das ovelhas para o seu próprio benefício, ou seja, eles só fazem aquilo que convém a eles. Eles pregam, mas pregam como fariseus. Eles não praticam a palavra de Deus. Eles pregam sobre dar alimento, mas não dão alimento. Eles pregam sobre ajudar os pobres nas ruas, mas eles mesmos não vão nas ruas ajudar os pobres. Eles pregam sobre curar os enfermos, mas eles mesmos não oram pelos enfermos e não tem milagres na vida deles curando os enfermos. Ou seja, eles têm espinhos, eles são como espinhos. Eles pregam sobre a vida das pessoas, apontando os erros das pessoas, ferindo as pessoas muitas vezes e não consolam essas pessoas, não ajudam essas pessoas a saírem das drogas, não ajudam verdadeiramente essas pessoas a saírem. Tem homens de Deus que não querem internar pessoas na casa de recuperação. Tem homens de Deus, por quê? Porque não tem o dinheiro, porque acha que Deus não vai prover o dinheiro. Tem homens de Deus, amém, meus irmãos, que não estão fazendo a obra de Deus verdadeiramente. Tem homens de Deus que não recebem os bêbados na igreja, que não recebem os moradores de rua na igreja. Tem pessoas ali que estão ali na igreja, quando chega um morador de rua, os próprios seguranças, ou seja, aqueles obreiros que ficam na porta, expulsam essas pessoas. Não deixa essas pessoas entrar, porque essas pessoas no meio do culto não, glória a Deus, porque essas pessoas no meio do culto falam porque estão ali bêbadas, eles pedem para expulsar essas pessoas, para tirar essas pessoas da cadeira, para levar para um quartinho, para um cantinho. Misericórdia, meus irmãos. Deus veio para os bêbados, Deus veio para as prostitutas, Deus veio para os oprimidos, Deus veio para os oprimidos, amém? Ele veio para esse, não seja um espinho na casa do Senhor. Em Ezequiel 28, versículo 24 diz: e a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Deus manda dizer, é chegado o tempo que estes homens que têm desprezado o meu povo, que não têm ido atrás da ovelha perdida, serão tirados da minha casa, diz o Senhor, porque colocarei homens segundo Davi, homens segundo o meu coração, que irão olhar para o oprimido, que irão olhar para aqueles que realmente valem a pena. Não é aqueles que estão na minha casa fazendo a obra do Senhor que eu quero as ovelhas perdidas da minha casa, eu quero aqueles que estão nas ruas, nas praças, que estão dormindo debaixo de marquises, que estão ali comendo comida do lixo. Rica lamansurianderemanai. Por isso vá, povo meu, e tire estas pessoas da rua e recebam na igreja, deem banho, deem comida, tratem destas ovelhas em nome de Jesus, amém? Em Lamentação de Jeremias 1:8 diz: Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirará e voltará para trás. Ou seja, meus irmãos, muitas pessoas têm pecado e têm saído errantes por aí, mas Deus quer resgatar estas vidas, amém? E muitos desses que estão na casa do Senhor, que estão agindo desta forma, amém? Que não estão cuidando das pessoas, serão expulsas como errantes. O que aconteceu com Nabucodonosor? Quando ele se achou que ele era o reizão, que ele estava acima de todos, que o reino dele era próspero, amém? Deus fez ele ir morar na rua como um animal. Por quê? Porque ele não estava obedecendo a Deus, amém? Ele se tornou um errante. Não se torne um errante, líder do Senhor. Faça a obra de Deus. Em Deuteronômio 32, versículo 33 diz: o seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes esses homens de Deus estão sendo levantados e o vinho que ele produz, ou seja, a palavra de Deus que ele produz, em vez de ser um vinho que serve para trazer alegria, consolar, trazer esperança, é um vinho que serve como serpente, como veneno de serpente, peçonha cruel, ou seja, só serve para apontar o defeito dos outros, mas ele não consola as pessoas, ele não fala, venha a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu lhe trarei alívio. Ele não cuida dos oprimidos, amém? Por isso, é chegado o tempo de que você cuide das ovelhas do Senhor. Em Daniel 3, versículo 17 diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei.
Ou seja, meus irmãos, existem líderes, reis, que estão colocando os profetas para fora da casa do Senhor, que estão jogando os profetas na fornalha de fogo ardente, que estão jogando os profetas ali, para morrer nas covas dos leões. E por que isso, meus irmãos? Porque esses reis querem continuar ali reinando segundo a sua vontade, não querem ser exortados, amém? Não querem praticar a palavra do Senhor, querem os cargos, mas não querem pagar o preço, amém, meus irmãos? E é o que eles fazem quando eles são confrontados pelos profetas. Eles amaldiçoam os profetas, eles chegam nos líderes e falam: lá, tá vendo aquele irmãozinho ali, toma cuidado com ele, é rebelde. Por que rebelde? Porque trouxe a verdade para o líder, porque falou na palavra de Deus para o líder onde o líder estava errando. Ali o profeta Samuel, quando foi advertir Davi que Davi estava pecando, Davi reconheceu o seu pecado, mesmo sendo rei. Amém? Mas tem reis aí, tem líderes, pastores, apóstolos, que quando o irmãozinho lá da igreja, o profetinha, a ovelhinha, vem mostrar o erro para eles, sabe o que eles fazem? Joga na cova dos leões o irmãozinho, persegue, tira os ministérios, amém? Não deixa o irmão colocar a mão no arado, amém? Por quê? Porque continuar ali reinando da forma que quer. Amém, meus irmãos? Mas é chegado o tempo que Deus está trazendo a revelação do que está acontecendo, amém? Deus vai trazer o vinho novo, amém? Deus vai quebrar os vasos de barro, amém? Deus vai trocar as lideranças, Deus vai fazer a vontade dele, amém? Na face da terra, amém? Em nome de Jesus. Por isso, se você um dia foi ferido por algum líder, volte para a casa do Senhor. Creia, fique lá, porque Deus enviou o anjo para tirar Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego, amém, da fornalha de fogo ardente. Receba o Momento Insight de hoje, a verdade escondida em Canaã e quem anda como um mercador, como um negociante. É isso aí, até o próximo Momento Insight. Fiquem com Deus. E eu queria te fazer um convite. Se você está com alguma enfermidade, ou tem se sentido triste, oprimido, se as coisas não têm dado certo na sua vida, se você tem sido atormentado por pensamentos, vultos, vozes, pesadelos e deseja receber libertação, amém, cura sobre a sua vida, amém, se você deseja receber respostas de Deus, me adicione no Zap Zap. O meu número é 013 98201 9903, amém? E me envie o seu nome e sobrenome, que eu quero estar orando por você, amém? É tempo de Deus mudar a sua história, amém? Venha conversar comigo, venha me visitar, ok? E se você já é um guerreiro do Senhor e já prega a palavra, ou é um adorador e deseja colocar a mão no arado, entre em contato comigo também. Vamos desenvolver projetos evangelísticos juntos, amém? Ou se você quiser doar algo para a obra do Senhor, alimentos, roupas, me procure. Existem irmãos precisando de doações, amém? E se você deseja me convidar para ir visitar o seu ministério, também entre em contato comigo, amém? Irei visitar o seu ministério com o maior prazer. O reino precisa avançar. Aguarde o seu contato.